Hebreus 11:4, vamos meditar hoje sobre a vida do primeiro herói da fé, Abel. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos e nos colocamos diante do Senhor, para que, Senhor, possamos aprender através da vida deste Teu servo, esse Teu servo, Deus, que viveu, podemos dizer assim, talvez de uma maneira curta, mas o curto tempo da sua vida e as curtas palavras que a Escritura diz a respeito dele, já destacam, Deus, um caráter a ser seguido. Então nos ajuda a entender o que é a ser um servo como Abel foi, e que possamos, Senhor, aplicar isso em nossas vidas, de maneira a que ao sair daqui desta mensagem, Senhor, realmente tenha efeito suficiente em nosso coração para a mudança. Eu oro a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Este é o primeiro herói da fé, Abel. Interessante, né? Porque o primeiro herói da fé não é Adão, né? Porque Adão, ele é mais conhecido como aquele que foi o que abriu as portas, né, para o homem no sentido do mal, da sua natureza pecaminosa. Ele que foi o representante como homem que pecou, e por conta disso toda a natureza de todo e qualquer homem que já nasceu nesta vida, exceto de Cristo, é afetada por conta daquele pecado lá de Adão. Mas Abel, o filho de Adão e Eva, este sim foi colocado aqui como o primeiro dos heróis da fé. Há uma divisão bem interessante aqui entre os heróis da fé. Nós vamos ver que existe aqui, dentro do texto de Hebreus 11, heróis da fé do tempo pré-dilúvio, heróis da fé do tempo pós-dilúvio e heróis da fé do tempo mosaico. Isso é bem interessante, porque isso mostra que em todo o tempo na história, desde a criação do mundo, Deus, ele projetou o homem para que ele vivesse em fé, para que dependesse de Deus e vivesse para Deus por fé. Isso é fato. Às vezes a gente faz aquela divisão de lei e graça, certo? Mas a questão é que até mesmo no tempo da lei, até mesmo não no tempo da graça, né, mas todo o tempo antes, o homem foi projetado para viver pela fé em Deus. Tanto que aqui há o destaque Abel. Abel não conheceu a lei. Abel nem sabia o que era lei. Mas isso foi suficiente, a fé foi suficiente para que ele então agradasse a Deus. E Abel, ele é mencionado em 4 momentos da Bíblia, certo? O primeiro momento é exatamente em Gênesis 4, a gente vai para lá daqui a pouquinho a gente chega lá. Ele é mencionado nos Evangelhos, pelo menos em 2 trechos, em Mateus 23, 35 e em Lucas 11, 51. É mencionado ali o nome de Abel. Aqui em Hebreus 11, 4 e também em 1 João 3, versículo 12. A carta de 1 João 3, versículo 12. Ali não é mencionado o nome de Abel, mas é mencionado a história e fica subentendido o nome de Abel, certo? E olhando para Gênesis 4, a gente vai olhar com mais detalhes daqui a pouco, mas se você vai lá em Gênesis 4, a partir dos versos 2 em diante, em Gênesis 4, a gente começa a perceber alguns fatos a respeito da vida de Abel. Primeiramente, a palavra Abel, o significado do nome Abel, que não está em Gênesis 4, mas o significado é sopro. Talvez Adão e Eva, pensaram em colocar
o nome de Abel sopro, porque foi do pó da terra, né, do sopro de Deus, que eles tiveram vida, né? Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou, né? E soprou sobre as narinas, e aí então o homem foi criado. Então talvez uma espécie de relembrar a criação de Deus, foi colocado o nome Abel. A profissão de Abel, conforme o versículo 2, é pastor de ovelhas, né? Então Abel, ele tem essa característica de ser um pastor de ovelhas. Naquela época era uma profissão muito importante, como se fosse um empresário, né? Um grande empresário, ser um pastor de ovelhas. E uma outra característica de Abel, aqui no sentido espiritual, era a sua obediência. Sobretudo essa obediência que o levou a viver uma vida reta diante de Deus. A gente só vai conseguir, claro, viver uma vida reta diante de Deus se primeiro nós obedecermos a Deus. Não tem como nós andarmos de forma justa diante de Deus, de forma reta, né, alinhada, se não obedecemos a Deus. E não temos muitos detalhes, mas temos o detalhe que mais chama a atenção, que é o da sua morte, que é a história de Caim e Abel, que todos sabem que Caim então mata Abel. E Abel então portanto, o primeiro homem que pisou nesta terra a morrer. Abel, ele então é assassinado pelo seu irmão, e ele aí é o primeiro a sofrer com a morte física, né? É o quarto a nascer e o primeiro a morrer, né? É uma coisa bem interessante olhar para isso. O versículo 8 narra essa situação. Mas a gente pode ir mais além em algumas considerações fora de Gênesis 4. Se a gente olhar os outros textos que eu até mencionei nos Evangelhos e 1 João, a gente percebe mais características a respeito da vida de Abel. Então, primeiramente, Abel é considerado como um profeta. Sabia disso? Abel é considerado como um profeta. Lá em Lucas 11, versículos 49 e 51, é dito isso. Lucas 11, 49 e 51, como também Mateus 25, 35. Mas vamos lá para Lucas 11, 49 a 51. O próprio Cristo vai colocar ele, Abel, nessa condição de profeta. Quando diz assim: por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias. Então, aqui está falando que Deus enviou profetas, enviou apóstolos, enviou pessoas, representantes dele, e as pessoas não deram ouvidos. Mas haverá um dia em que Deus vai trazer justiça a todos os sangues, a todo o sangue dos representantes que Deus enviou à terra para testemunhar da sua glória, desde Abel a Zacarias. Então Abel é colocado nesta condição, a condição de um profeta. Abel em si, claro, não exercia o cargo de um profeta, como a gente bem conhece de outros profetas dentro da Bíblia. Mas a sua característica de obediência a Deus foi um testemunho profético a respeito de Deus. Até porque alguns teólogos entendem que o próprio ato de levar sacrifícios animais, como Abel fazia, para adorar a Deus, como a gente vê lá em Gênesis 4, daqui a pouquinho, era uma forma de profetizar, ou de apontar, a respeito da história que iria acontecer mais na frente, que era a história de Jesus Cristo, Óbvio. Só para ver se vocês estavam... Vamos focar aqui, pessoal. E aí, Abel, portanto, ele se torna um profeta, alguns dizem, por conta disso. Porque os sacrifícios que ele fazia apontava exatamente para aquilo que Cristo iria fazer. Sobretudo porque quando Abel nasceu, com certeza ele ouviu sobre a história da criação de Deus. Com certeza ele ouviu seus pais, Adão e Eva, contando sobre o quê? Sobre como Deus os formou. E com certeza
ele ouviu de Adão e Eva como foi a queda deles. E ouviu exatamente Adão e Eva dizer que do descendente de Eva iria surgir alguém que iria pisar na cabeça da serpente. E aqui nós entendemos que esse que iria pisar a cabeça da serpente é, muito bem, Jesus Cristo. E a serpente representa a Satanás. Então Abel, ele sabendo disso, e claro que o texto não fala sobre a questão de sacrifícios ali como uma ordem direta de Deus, mas Abel, ele faz isso, e ao que tudo se indica, Deus pediu de alguma maneira que isso fosse relembrado por meio de um sacrifício, de que viria um Messias, e que viria esse descendente da mulher, que iria então salvar, queria então expiar os pecados, assim como Deus fez com Adão e Eva quando eles pecam. Deus, ele pega um cordeiro e ele então mata aquele cordeiro, certo? E portanto cobre a nudez do homem e da mulher, assim como Cristo iria fazer com os nossos pecados, né? Só que no fim das contas não cobrir, mas pagar o preço dos nossos pecados. Então percebemos que de certa maneira Abel, ele se torna um profeta disso, porque ele está apontando para esse testemunho daquilo que viria. Mas também o título talvez mais importante que estes versículos tratam ou trazem a respeito de Abel é que ele é considerado como justo. Se você olha Mateus 23:35, vai lá, Mateus 23:35, você vai ver que aqui Mateus, o escritor, evangelista, ele vai exatamente falar a mesma coisa que Lucas, tá? Mas só que ele vai dar uma ênfase aqui a respeito da característica especial de Abel. Ele vai apontar, ele vai dizer o que Abel era, né? Como é que a gente poderia chamar Abel também, certo? E ele diz assim, Mateus 23:35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então aqui Abel, ele recebe esse título de o justo, desde o sangue do justo Abel. E se você notar lá em 1 João 3:11-12, você vai ver a mesma coisa. Note que lá ele vai dizer o seguinte, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas, né? Então, qual foi a razão por que Caim então mata Abel? Era porque as obras dele eram más, mas a do seu irmão Abel era justa. Então até João aqui está apontando para o caráter da vida de Abel, que era alguém justo. Se você olha para Hebreus 11:4, você vai ver exatamente isso. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Então note que são 3 versículos. Abel não tem uma história grande. Abel não tem uma história como de Davi, que é quase o livro todo de Samuel, de crônicas, né? Mas Abel, ele tem uma curta história de 3 versículos, mas nesses 3 versículos, o que é destacado a respeito da vida dele? Uma vida de andar justamente, de forma justa diante de Deus. MacArthur vai dizer que por causa da sua fé evidenciada na obediência, a exigência do sacrifício feito por Deus, Abel foi considerado por Deus como um justo. Abel não era como no tempo de hoje, né? No tempo de hoje a gente conhece muita coisa a respeito de Deus. Já se passou muita história. A gente conhece muita coisa, mas Abel, ele não conhecia tudo que nós conhecemos hoje. Mas ele só conhecia uma coisa, que existia um Deus e que ele deveria viver justamente diante desse Deus. Viver de forma correta diante desse Deus. Isso era suficiente para que ele pudesse obedecer. Hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós podemos folhear ela, podemos ver ela no nosso celular, podemos jogar ela na TV, mas muitos de nós
podemos nos achar não vivendo uma vida justa. Abel só precisava de um mandamento, né, de uma ordem, de saber que existia um Deus e que esse Deus falou: faça sacrifício para mim e me cultue. E ele fez, e pela fé ele foi considerado justo. Vale considerar, irmãos, que essa é uma importante reflexão quanto à vida de Abel. Os seus sacrifícios não eram feitos por obrigação, mas por fé no Deus que ele pediu para fazer. Ele não estava consciente de que a sua atitude, aliás, que ele estava consciente de que a sua atitude louvava a Deus, e Deus o considerava por sua fé. E a pergunta que é feita a nós é esta aqui: nós temos servido a Deus por fé ou por obrigação? Nós temos colocado à disposição de Deus para obedecê-lo e servi-lo em sua palavra apenas porque ele nos pediu? Será que você veio aqui hoje só porque foi pedido que você pudesse vir? Ou pelo contrário? Ou você crê que de fato as palavras de Deus são verdade? Que são palavras de um Deus amoroso que quer o seu bem? Você crê nesse Deus criador, sustentador do universo, e que Ele é dono e soberano sobre a sua vida e que executa todos os seus desígnios, sem ter obrigação de te responder porque Ele faz ou não? Será que você está obedecendo a Deus porque você crê que Ele fez conhecido a sua vida e transformou o seu coração, e você está crendo que Ele está te chamando para uma comunhão eterna e que vai te sustentar cada dia, e que um dia você vai estar na presença dEle para sempre? Será que é isso que te motiva a estar aqui hoje ou não? Na curta história de Abel, nós percebemos que ele era um homem igual a nós, igualzinho a nós. Ele tinha uma profissão, todos nós temos aqui, não é? Ele era um pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas não era alguém simplesinho naquela época. Era alguém que tinha posses, que tinha, né, ter uma ovelha no meio de um deserto, um alimento, né? Cuidar dela, porque da ovelha se tira a comida, a carne, e se tira a lã, né, para fazer as roupas, né? Então naquela época era muito precioso isso. E além do leite também, né? Se pode tirar. Então Abel, ele era alguém igual a nós, tinha uma profissão, com toda certeza, além de trabalhar, ele tinha o seu tempo para descanso, não tinha? Tinha. Abel também, ele contemplava as coisas criadas por Deus, ele relaxava, ele curtia a vida, podemos dizer também. Ele comia, ele dormia, ele se recreava, ele resolvia problemas, ele tinha que lidar com as mais diversas situações na sua vida, podemos imaginar isso. Mas é certo que Abel, para ser considerado justo, ele não fazia estas coisas sem que primeiro tivesse uma comunhão com Deus. Uma comunhão profunda de obediência a Deus. E no momento em que Abel, então, comparecia diante de Deus para cultuar, ele o fazia por meio das suas ofertas. Nós aqui fazemos através de vir à igreja, né, se reunir, cantar louvores, servir a Deus com os nossos dons, talentos, ouvir a palavra dele, cantar, né, orar. São expressões, mas Abel naquela época foi requerido que ele sacrificasse diante de Deus. Então ele parava tudo o que ele estava fazendo e ia diante de Deus ofertar a ele e prestar um culto de louvor a este Deus. Tanto que isso é destacado em Hebreus 11:4, quando ele fala: Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ou seja, a aprovação de Abel não se deu porque Abel ele fez por merecer alguma coisa, ou porque ele apenas colocou diante de Deus um sacrifício, mas por causa da sua fé. A fé que ele tinha em Deus, nessa comunhão que ele tinha com Deus, apesar de toda a vida dele, de tudo que ele fazia no seu dia a dia, foi o que de fato o considerou como justo.
Por causa da fé evidenciada no ato de sacrificar o que agradava a Deus, ele foi considerado por Deus como um justo. Isso aqui é interessante, irmãos. Porque, claro, Deus não nos pede para sacrificar nada mais, né? Não imolamos nenhum cordeiro aqui mais, como nos tempos antigos. Nós temos uma outra ordenança. A nossa ordenança é pregar o Evangelho, anunciar este Evangelho, viver em comunhão uns com os outros, servir uns aos outros, edificando, porque o sacrifício já nos foi feito. A gente nem precisa sacrificar mais nada, porque o sacrifício já veio até nós, que foi o próprio Cristo. Correto? Ele já veio até nós. Mas Abel não. Abel, ele tinha que fazer isso. E ele fez, com tudo o que ele poderia fazer, aquilo que agradava a Deus. Nós também somos chamados da mesma maneira. Não é porque agora não precisamos sacrificar um cordeiro, né, que a gente pode viver de qualquer maneira. Não é por conta que vivemos no tempo da graça que podemos viver na desgraça. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Ah, mas hoje é só crer em Cristo. Ah, mas eu pequei, mas Deus já pagou tudo. E aí você vive a sua vida ali de forma plena, né? Normal. Não, qualquer coisa eu só volto para Deus. Eu posso beirar o mundo, né? Andar por todas os beirais do mundo aí. Qualquer coisa eu volto para Deus. Qualquer dia eu volto para Deus. Você não acha que talvez Abel poderia pensar assim por ele ser um pecador também? Sim. Ao contrário de Caim, né, que escolheu viver da sua maneira, do seu jeito, entregar a Deus qualquer coisa, como nós vamos ver daqui a pouco, Abel não. Abel, ele sabia, olha, Deus me deu uma ordem, e eu vou cumprir essa ordem à risca. Eu vou fazer com que essa ordem de Deus seja algo que eu faça com mais profundo sentimento de amor, de querer, de vontade para Ele. Eu quero agradar a Ele. Eu não quero fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu quero fazer uma coisa excelente para esse Deus. E é por isso que Hebreus 11:4 vai dizer que ele ofereceu uma excelente oferta. Ele não fala que ele ofereceu uma oferta. Não, ofereceu uma oferta. Abel, pela fé, ofereceu uma oferta. Fala, Abel ofereceu a coisa excelente para Deus. Muitas vezes nós desprezamos isso, irmãos. Nós já temos tudo, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos Cristo, nós conhecemos a salvação. Nós sabemos de tudo, de toda a história, de Abel até o Apocalipse. Quando eu não sei quando vai acontecer o Apocalipse, mas Deus já me mandou, Deus já falou assim, vai acontecer isso no futuro, você já sabe. Abel não sabia. Nós temos muito mais promessas do que Abel. Mas a pergunta é, nós temos oferecido ofertas excelentes a Deus? Temos oferecido ofertas excelentes a Deus? Que tipo de oferta você está prestando a Deus? A sua oferta não é só dinheiro. A sua oferta é sua atenção. A sua oferta é o seu coração. A sua oferta é a sua obediência. A sua oferta é você olhar para o seu coração pecaminoso e dizer, Senhor, me conserta, porque eu quero ser alguém que te preste um culto excelente, e não qualquer coisa, e não achando que, não, eu estou na graça, então vou, né, mas Deus me salvou, o sangue de Cristo me lavou todo, então posso andar na lama. Não é isso, para com isso. Abel só precisou de uma ordem, e ele obedeceu. E aí nós vamos entender aqui em Gênesis 4 por que Abel ele tinha essa vida justa, o seu viver justo. Agora vai lá em Gênesis 4. Abel ele tinha um coração devoto a Deus. Esse é o primeiro destaque que nós podemos fazer sobre a vida de Abel. No versículo 4. Mas vamos ler a partir do versículo 2. Gênesis 4, versículo 2. Nós lemos assim: Depois deu à luz a Abel, seu irmão,
e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E aqui nós vemos o destaque que eu quero fazer, principalmente no versículo 4, é que Abel, Caim não, Abel tinha um coração devoto a Deus. Note que quando, então, Abel, que era pastor de ovelhas, ele vai lá, pega uma ovelha, um cordeiro ali do seu rebanho. Acontece que ele vai oferecer a Deus. E ao oferecer a Deus, então, é destacado que Deus se agradou de Abel. E depois da sua oferta. Ele agradou de Abel em primeiro lugar e depois da sua oferta. Porque, irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa bem interessante. Que Deus, primeiramente, Ele observa o coração daquele que lhe adora, para verificar se a oferta de adoração parte de um coração que é devoto. Deus precisa de cordeiro? Deus precisa de animal morto? Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de nada de nós. Mas Deus precisa verificar a nossa obediência. E Ele faz por meio dessas coisas. Faça para mim isso. Tipo assim, Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Deus precisava que Isaac fosse morto? Não. Mas fez para provar o que estava no coração de Abraão, como também na mesma forma do coração de Abel. Então Deus olha para o coração de Abel e depois olha para a sua oferta. Porque olhar para o coração demonstra exatamente a adoração. Olhar para a oferta é a execução dessa adoração. A adoração não acontece quando nós abrimos o nosso inário e cantamos. A adoração ela se passa no seu coração. Quando você abre o inário e canta, você está apenas expressando o que eu acredito que você esteja adorando a Deus no seu coração. Essa é a verdadeira adoração. E Abel, nós podemos ver exatamente isso acontecendo na vida dele. Deixa eu aqui. Cadê? Ok. Às vezes, irmãos, temos uma ideia negativa a respeito da palavra devoção, Talvez aí por conta da conotação que a gente faz com outras religiões. Mas, na verdade, o conceito de devoção é importante para a vida do cristão. Ele é necessário, de fato, A gente ouve a palavra, é um devoto de não sei o que lá, Tem essas ideias, Tudo bem, as pessoas usam esse tipo de palavra, mas o conceito é necessário para as nossas vidas também. Devoção significa apego sincero e fervoroso a Deus. Uma afeição intensa a Deus, uma dedicação amorosa e afetuosa na relação com Deus. Devoção é zelo por Deus, pelas coisas de Deus. É consagração ou dedicação. Alguém que é um devoto, A gente pode dizer assim, a gente pode dizer que nós somos devotos do Deus verdadeiro, Nós devotamos, nós consagramos a nossa vida, Devotar, É como se nós estamos colocando a nossa vida como um voto a Deus. De que, olha só, isso aqui é teu, eu vou me doar a ti, eu vou me entregar a ti. Então, Abel tinha esse tipo de coração. Era um coração que se entregava a Deus. E por isso que era fácil viver uma vida justa. Porque quando nós nos entregamos a Deus, nós esquecemos de tudo que nos atrapalha, de tudo que pode nos segurar neste mundo e nos dedicamos àquilo que é exclusivamente o fim da nossa vida, que é viver para a glória de Deus. Apesar do que nós estamos fazendo. Irmãos, como nós podemos negligenciar a Deus um coração devoto? Um coração que lhe adora, com sinceridade, com zelo e com temor. Um coração que compreende que não está servindo a qualquer pessoa, mas ao Deus Supremo. Um coração devoto, ele entende isso.
Ele entende que eu não estou aqui servindo a um Deus qualquer, ou passando um tempo aqui porque, sabe, vai saber se Deus, né, me responda, ou Deus esteja ouvindo. Não, ele tem certeza de quem ele está servindo, ele tem certeza de que Deus está ouvindo, e ele tem certeza de que Deus lhe responderá. Foi o que aconteceu com Abel, não foi? Ele sacrificou a Deus, porque ele tinha fé de que aquele sacrifício, com o seu coração, Deus iria receber. E Deus recebeu. Da mesma maneira nós, irmãos. O quão podemos perder a reverência e passarmos a ser irreverentes diante de Deus, tratando a nossa adoração pessoal a Ele de forma banal, sem a devida reflexão sobre as nossas vidas. E é o que de fato acontece, né? A gente pode ler a Bíblia. Podemos ler? Podemos. Podemos assistir uma mensagem da palavra de Deus, seja onde for. Podemos. Podemos. Mas ainda assim, não temos um coração que é devoto a Deus. Sabia? Podemos. Podemos fazer tudo isso e aquilo não internalizar em nossa alma ao ponto de colocarmos em prática. Podemos ouvir tudo isso, né? Um sermão, algo que aponte para os nossos pecados, mas não queremos abrir o nosso coração para que possamos ser corrigidos e curados. Podemos nos achar tão duros e adormecidos e secos que nem mais choramos e nos colocamos em submissão a Deus para dizer: Senhor, olha a minha vida, tem misericórdia de mim, me ajuda para que eu possa te servir, Deus, para que eu não caia nessas coisas de novo, para que essa vida agitada não me leve, Deus, para longe de Ti, porque eu quero estar perto. Você não acha que Abel não fazia isso? Com certeza, irmãos. Ah, não, Abel não tinha essa vida que eu tenho aqui, que é agitada. Não, pelo contrário. Talvez não tinha os mesmos confortos que nós temos, mas Abel era um homem pecador igual a nós. Abel tinha um coração frágil igual a nós. Abel tinha um coração que precisava de cuidados igual a nós. Mas ele era devoto a Deus. Ele se devotava a Deus. O teólogo Lane, ele diz que as escrituras indicam que a qualidade superior da oferta de Abel se originou da integridade do seu coração. Abel tinha um coração íntegro. Ter um coração íntegro era um coração que era sincero diante de Deus. Que ele dizia a Deus: Senhor, meu coração está assim. Senhor, hoje meu coração está assado. Senhor, hoje o Senhor sabe que, olha, está difícil, mas eu estou contigo, Senhor. Me segura. Integridade é isso. É um coração que olha e se reconhece, e se esquadrinha. É um coração que olha para Ele, né? Eu olho para o meu coração e eu vejo as coisas terríveis e eu não escondo isso no meu coração. Mas eu a exponho diante de Deus e peço: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda. Senhor, essa área aqui é a área que eu preciso da Tua mão. Ao contrário de Caim. Porque lá em Gênesis 4:7 é dito que o Senhor diz a Caim: se você fizesse o que era certo, não seria aceito? Seria. Irmãos, Deus, se você cumpre aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele pede na sua palavra, fica tranquilo, Ele vai ser fiel a você. Talvez a gente vai passar por dores, né? Mas Deus vai ser fiel. Mas a Caim, ele falou isso. Não era certo que se você fizesse certo, quase ele que fala assim: olha, era só você fazer a mesma coisa que o seu irmão fez, e você iria ser aceito. Isso nos mostra, irmãos, que devoção não é algo distante. Ah, pastor, mas eu não consigo ser devoto a Deus. O meu coração é difícil, pastor, eu luto naquele pecado. É difícil. Hebreus 12 vai falar que você não resistiu até o sangue. Então falta mais resistência. Falta mais você pedir a Deus. Talvez não é nem um pecado, mas é algo que está te arrastando para longe de Deus. Pode ser o trabalho, que está te reduzindo horas de você se aproximar de Deus. Pode ser qualquer coisa, até a internet.
né? O vício da internet que te afasta de você estar perto de Deus. Mas vai lá, resiste, luta, coloca-te como um sacrifício, né? Não se mata, tá? Como Abel fazia com o carneirinho, mas se coloque como um sacrifício vivo diante de Deus. Se devote a Deus. Irmãos, precisamos olhar em primeiro lugar para como tem sido a devoção do nosso coração. O que sentimos quando estamos diante de Deus, quando estamos na palavra de Deus, quando estamos orando ou quando estamos prestando um culto a Deus. Você já parou para poder pensar nisso? Faz isso. Eu estou num culto aqui, eu estou ouvindo o pastor pregar aqui, mas como é que está meu coração? Será que ele está desejoso para poder ouvir aquela mensagem? Ele está animado porque ele está ouvindo uma palavra que está confrontando? Ou meu coração está assim, que horas vai terminar? Mais tarde tem, depois do culto vai ter cachorro quente, que eu já senti o cheiro. É? Mas irmãos, isso aqui é sério. Muitas vezes é assim que a gente fica. É pensando já no amanhã, então amanhã já tem trabalho, vou ter que fazer. E você não se concentra em devoção a Deus. E se você faz isso aqui é porque também no seu devocional está indo para a mesma coisa. Você não consegue se concentrar a Deus lá fora. Você não consegue se concentrar a Deus na sua casa. E é na igreja que você vai? Não. Aqui é um momento daquilo, de toda a devoção de uma semana toda, na sua casa. Irmãos, o que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus? Temos que voltar o nosso coração à sincera devoção a Deus. É Ele que... essa devoção a Deus que vai nos manter fortes quando nos sentimos fracos e nos conservará humildes quando nos vermos soberbos. Deus está em busca de corações sinceros. Não foi isso que ele disse, que o próprio Cristo disse para a mulher samaritana? João 4:23. Mas a hora vem e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É essa adoração que Deus procura da minha e da sua vida. E o segundo destaque que a gente pode fazer desta noite a respeito da vida de Abel está no versículo 4 também. Abel tinha uma visão de prioridade a Deus. Abel ele tinha um coração devoto a Deus, mas ele também tinha um coração de prioridade a Deus. No versículo 4 nós lemos o seguinte, lá no início, né? Fala assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Note aqui que Abel, ele oferta a Deus o quê? Tem aqui R$5 aqui largado no meu bolso aqui, vou ofertar a Deus. Foi isso que Abel ofertou? Não. Abel ofertou a primeira coisa, as primícias, quer dizer, os primeiros frutos do seu trabalho, ou também o melhor. O Barclay ele vai dizer que os antigos habitantes, né, do Oriente, eles geralmente, quando eles queriam, né, cultuar aos seus deuses, né, e claro, toda adoração de sacrifícios parte dessa adoração aqui do início, né? Então os deuses lá, os povos antigos, eles também faziam sacrifício. Mas a base, né, a ideia da questão de sacrificar a Deus, vem exatamente lá do Gênesis, do qual Deus pede para que o homem sacrifique a Ele, certo? Então ele vai dizer que os habitantes antigos, eles sacrificavam a Deus com uma espécie de ofertar o melhor do que se fazia nas suas mãos, do que estava nas suas mãos, certo? Como se Deus ele comesse aquilo, né? Um sacrifício é uma forma de agradar, né? de trazer um certo satisfação de algo, né? Então é dito também que a gordura era oferecido, e a gordura era a parte principal, né, da oferta de um animal, porque a gordura é como se fosse o excesso, né?
É como se fosse o plus, né, da adoração. Então, era oferecido tudo para Deus, né, sem nenhuma brecha, né, que pudesse faltar. E na mesma linha, oferecer um sacrifício de sangue, como Abel fazia, simbolizava aquilo que havia mais precioso. Porque se você oferece sangue, né, a Deus, é que você está exatamente oferecendo a própria vida, porque sangue é vida, certo? E claro, toda essa representação do animal sacrificado apontava, claro, para Cristo que viria, tá bom? Então Abel, ele dava o melhor que ele tinha nas suas mãos a Deus, pois ele via a Deus então como uma prioridade em sua vida. Essa visão partia exatamente do seu coração, que era devoto. Abel só poderia dar o melhor porque o seu coração se propôs a dar o melhor a Deus, né? E aquilo então não era um peso diante de Abel, porque Abel, ele enxergava que oferecer o melhor a Deus era a melhor coisa que ele poderia fazer. Então podemos, irmãos, imaginar Abel, por exemplo, no fim de semana. Ele acabou de trabalhar a semana inteira, segunda, né, a sexta, e chegou o dia do sábado, né, domingo a sexta, né, como dizer aquela época, né, e chegou na hora do sábado e queria então oferecer a Deus alguma coisa, né? Então Abel ia lá entre o seu rebanho, ia procurar, né, o que tinha lá de melhor. Olha, esse aqui tem uma manchinha, esse aqui não. Aquele ali tá tudo perfeito, mas a perna tá manca. Então esse aqui não. Olha, esse aqui tá todo perfeitinho aqui. Não manca, não tem mancha nenhuma, não é cego. Então esse aqui que vai ser para Deus, vai ser o melhor, né? Abel, ele fazia isso. Abel é um pouco diferente de nós, porque talvez, se estivéssemos lá no tempo de Abel, nós poderíamos dizer assim, olha, já trabalhei esse fim de semana todo, e sábado eu tenho que cultuar a Deus. O que eu vou fazer, né? Olha, tô tão com pressa aqui, ó, vem, traz esse daí mesmo, esse daí, esse pior aí, né? Bora oferecer a Deus, né? Ia lá e oferecia. Errado, né? Talvez Abel, ele poderia pensar como nós, né? E já trabalhei a semana toda, agora eu quero descansar, então eu vou pegar o melhor para poder fazer um belo de um churrasco. E vou comer, porque eu mereço. Abel poderia fazer assim também, mas Abel não. Abel, ele fez o contrário, ele foi lá, pegou do melhor, trouxe e ofereceu diante de Deus. E foi o contrário do seu irmão Caim, que no versículo 3 é dito que ele pegou então do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Mas não é dito que ele pegou das primícias do fruto da terra, certo? Não é dito. Ele parece que foi lá, escolheu lá algumas coisas assim que já estava ensacado, sei lá, né, em um cesto lá, e falou assim, olha, eu vou oferecer esse aqui. E foi lá e ofereceu a Deus, mas o versículo 5 é dito que o Senhor, e da oferta de Caim e dele, né, não se agradou. E com isso Caim então, né, se acende a sua ira, o seu semblante, e começa todo aquele problema que a gente já sabe o que vai acontecer no final, né? A morte de Abel. Irmãos, de fato, precisamos tomar muito cuidado para a gente não cair como Caim, certo? Porque Caim, ele agiu de uma maneira muito incrédula a Deus, né? Ele pensou assim, olha, Deus, sabe, ele me criou, ele me fez, tudo bem, né? Ele é Deus, tudo mais. Meus pais me contaram a história a respeito da criação, mas assim, eu acho que ele não merece. Eu acho que eu posso dar qualquer coisa a ele, posso fazer o que eu achar melhor, e ponto final. E ele fez isso daí. Por quê? Porque Caim, ele não via a prioridade em Deus. Primeiro, ele não tinha um coração devoto a Deus. Isso já começa por aí. Mas ele não via também essa prioridade a Deus. A gente não pode perder, irmãos, essa visão de prioridade a Deus. Em dar a Deus o melhor do que nós temos e nós podemos. Claro que dentro das nossas condições. Pastor, mas é difícil, pastor, né? Mas dá o seu melhor, irmão. Mas pastor, é só pela metade, pastor, eu não consigo dar tudo, é só pela metade. Mas irmão, se você der a metade, mas se o seu coração for por inteiro para Deus,
Isso já basta. Deus, ele aceita a metade até, mas desde que o seu coração esteja por inteiro para Ele. Ele só quer isso. Ele só quer que você faça, né, como aquela viúva, né, aquela que foi lá e depositou a única moedinha lá no gasofilácio do templo. E Cristo falou, olha, aquela ali deu mais do que qualquer outros que estão aí. Porque deu com o coração. Irmãos, e como a obra de Deus precisa nesse tempo que nós priorizemos ela. Como que a obra de Deus precisa, irmãos. Eu vejo as trevas abrindo igrejas aí, pregando um evangelho falso, mas eles se unindo para poder levantar um evangelho falso, enganar as pessoas. Mas o povo de Deus não toma prioridade, partido para poder servir a Deus. Ao Deus verdadeiro, do evangelho verdadeiro. Cadê a sua visão de prioridade quanto aos seus dons e talentos? Você sabe quais são os seus dons e talentos? Tem gente que nem sabe. E é assim que você quer servir a Deus? É assim que você quer dar o seu melhor? Existe um hino dentro do cantor cristão, como vários, né, do Voz de Melodia, que nem podemos cantar. Um deles que me veio à mente agora, dá o teu melhor para o mestre, né? Esse é um hino, né, que a gente canta por aí. Mas tem hinos que eu falo assim, eu não posso cantar porque exatamente eu não me vejo, Senhor, dando a Ti. Como é que eu posso cantar, dar teu melhor para o mestre, se na semana eu entrego para ele só alguns minutos? Se quando chega nos dias de culto eu, ignoro, é mais um culto, em casa eu leio a Bíblia. Você está fazendo igual a Caim, você não está vendo? Você tem que lutar, irmão. Tem que lutar. Eu não me refiro aqui, claro, a ofertar apenas dízimos e ofertas, mas a tua dedicação a Deus. Às vezes a necessidade da obra de Deus de chegar junto. Ah, pastor, mas eu não sei, eu também não sei, mas vamos juntos. Vamos dar a Deus o melhor. Não sei como, mas vamos. Essa visão de prioridade. Irmãos, a correria do dia a dia já nos tenta de impedir de termos a comunhão com o Senhor. Quanto mais de nos colocarmos à disposição para o serviço. Mas nós temos mesmo assim fazer. Porque Deus, Ele nos usa como instrumentos na sua obra. E essa obra não pode ficar parada. A obra de Deus não pode ficar parada. Eu não estou dizendo, irmãos, que você precisa fazer mais coisas para Deus. Se puder, faça, claro. Mas eu estou dizendo que se dedique para fazer o melhor naquilo que Deus está te chamando para poder fazer. Tome coragem. Cristo foi até a cruz por você. Aonde você pode ir por Ele? De verdade, Deus não precisa de qualquer coisa que você faça. Mas como eu falei, o seu caráter, o caráter da sua fé é revelado por aquilo que você entrega a Deus. E o que você tem entregue a Deus? Salmo 116, 12 a 19 nos diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E se você olhar naquele Salmo 16, você vai ver algo bem interessante que ele fala, né? Ele não só pergunta a Deus, ele não só diz assim, o que eu darei ao Senhor? Mas ele responde. Ele fala assim, a partir do versículo 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aí tem o 15 e o 16: preciosa é ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do povo, de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Ele está dizendo, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios? Ele falou, eu vou oferecer a Deus uma oferta. Eu vou sacrificar-me a Ele, né?
trazer sacrifícios de ações de graças, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou anunciar o nome do Senhor, e eu vou cumprir tudo o que eu prometi a Ele, na presença de todos, né? De todos, na casa do Senhor. Isso aqui são algumas das coisas que nós podemos fazer para Deus, por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Por isso, meus irmãos, voltando para Hebreus agora, 11, no finalzinho do versículo 4, nós lemos que por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, após ter sacrificado a Deus, né, claro, ali era um dos sacrifícios, né, que Abel com certeza fez a Deus. Depois de passar essa história toda de Abel, depois de morto, ele ainda fala. Ou seja, as atitudes de Abel nos falam até o dia de hoje a respeito do tipo de servo que precisamos ser. Servos que pela fé obedecem com devoção e prioridade o reino de Deus. É isso que nós aprendemos sobre a vida de Abel. Que como Abel eu tenho que ser um servo devoto e que dê prioridade às coisas de Deus. Ele mesmo fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então faz isso, irmão. Se entrega a Deus. Ah, pastor, é corrida. Eu sei, é para mim, para você, para todo mundo. É corrido, para Paulo, para todo mundo, até para Cristo era corrido. Tanto que Cristo, ele orava de noite no monte, né? Para ninguém incomodar ele, e à noite, quando todo mundo estava dormindo, Cristo estava orando. Mas é o que precisa ser feito, irmão, para que a sua fé fique firme nesses tempos terríveis. Nós estamos passando por tempos terríveis. Os ataques de Satanás estão grandes, né? Sobre a igreja, eu sei disso. Sobre a vida de vocês não precisam falar, eu sei. O dom pastoral já me faz com que eu olhe para o rosto de todo mundo e já veja alguma coisa, né? Não sou adivinho, né? Profeta, essas coisas assim, mas dá para saber. Por isso que a gente tem que orar junto, por isso que a gente tem que ficar firme, porque os dias são maus, né? Mas seria assim, porém a vitória é certa. MacArthur vai dizer, portanto, para finalizar, que a oferta de Abel foi agradável não apenas porque foi um animal, não apenas porque foi o melhor que ele possuía, e nem mesmo porque ele procedeu com um coração devoto ou zeloso para com Deus, mas porque ele foi obediente pela fé, sobretudo a ordem que Deus havia dado. Muitas vezes nosso coração não vai querer ser obediente a Deus, mas nós vamos ter que ser obedientes mesmo assim. Lembra quando você era criança e a sua mãe ou o seu pai falava assim: não faça isso, e você ia lá e fazia, né? E havia uma disciplina, né? Ou o contrário, quando a sua mãe falava, né? Levanta da cama e arruma, e você não arrumava, porque você não queria arrumar a cama. Então, mas você mesmo fazia, né? Por quê? Porque você sabia que, olha, eu tenho que fazer, né? A minha mãe falou, senão ela vai me castigar, né? E tal. Mas você fazia. Diante de Deus é semelhante, irmão. Existirão coisas em que nós vamos ser chamados a fazer em ocasiões em que não vamos querer fazer, mas nós vamos precisar fazer. Nós devemos fazer, na verdade. Nós devemos fazer, porque Deus nos pediu. E vamos honrar a Deus com isso, até que Deus faça com que o nosso coração seja transformado de uma maneira em que a gente entenda de que aquela era a sua vontade e que nós precisávamos fazer aquilo que Ele nos pediu para poder fazer. É assim que Deus trabalha conosco, com o nosso coração pecaminoso. Então, da mesma maneira, irmãos, vamos ser obedientes pela fé. Não vamos retroagir, mas vamos ser como Abel. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço por mais este tempo juntos, Senhor, na Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra fala, Deus. Através da vida de Abel, são poucos relatos, Deus, que nós temos a respeito da vida dele, mas a Tua Palavra deixa claro como ele foi um exemplo de um homem justo, de um homem que pela obediência, pela fé em Ti,
conseguiu, Deus, deixar o seu nome registrado por tua graça e misericórdia como um exemplo a ser seguido. Não estamos exaltando a Abel, mas nós exaltamos ao Deus que agiu através de Abel para que ele fosse assim. E nós estamos pedindo a Ti, Deus, que nós também sejamos assim, por Tua graça. Senhor, eu quero ser, Senhor, eu quero ser, em primeiro lugar, como pastor, como líder dessa igreja, eu quero ser, Deus, um exemplo de devoção a Ti. Eu quero ser um exemplo de um homem, de um servo que prioriza, Senhor. Muitas vezes tem sido difícil, até na minha própria vida, o Senhor sabe, como também na vida dos meus irmãos, mas nós precisamos, Deus. Se nós queremos viver pela fé, é assim que o Senhor nos chama para viver pela fé, com o coração que é devoto a Ti, e com o coração que prioriza a Ti do que todas as outras coisas. Então eu rogo a Ti por mim, por esta igreja, por cada um, Deus, que o Senhor toque no coração, que o Senhor quebre, Deus, as amarras da hipocrisia, as amarras do pecado, as amarras, Deus, de qualquer coisa que impeça de termos um coração humilde, submisso a Ti e obediente. Quebre, Deus, os pecados que nos estão aprisionando e faça-nos, Deus, excelentes para Ti. Servos que Te ofereçam, Deus, sacrifícios excelentes como Abel ofereceu. No nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém.